Fala, aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, eu peço a você que nos segue, torcedor, irmão de farda aurinegra, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude Für Borussia über Dortmund. den Asphalt. 3:2, Als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual, eu estou na presença do nosso querido editor e diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Quarta-feira de muito frio, mas com certeza que o Renan deve ter um destaque inicial quente. Manda ver, Renan. Destaque inicial é a maquiagem do nosso querido Favre, que são as vitórias que mascaram as péssimas atuações dele. Olha só, belo destaque inicial, né? Vamos aproveitar para destrinchar aí a nossa vitória perante o Borussia Mönchengladbach. E também estamos à presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Boa noite, Gabi. Tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, Gabi. Olha esse friozinho gostoso aí. Aliás, o friozinho gostoso é que faz ficar ainda melhor. Mas certamente você também tem um destaque quente aí, ô Gabi. Manda aí. Bom, meu destaque inicial eu queria falar um pouco sobre o Haalandinho, né? E a camisa 9 do Borussia. É Haalandinho que fez um belo gol e, diga-se de passagem, um gol ali que foi construído num grande contra-ataque. E também estamos à presença do nosso querido Breno, ele que é o colunista do Borussia Brasil.net, faz parte aqui do nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, Renan, boa noite, Gabriel, boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast aí. Mais um podcast quentinho, Breno. E Breno, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial vai para a coluna que eu escrevi na segunda-feira agora. Cadê a base? Olha só, o Breno sempre insistindo aí na relação à base e é muito importante sim observar nossa categoria de base, inclusive jogadores que possam vir a ser titulares aí no nosso Borussia Dortmund, ou pelo menos compor o elenco. Esse elenco nosso que é bastante inchado no meio campo, mas não tem muitas peças na defesa. Mas antes de iniciarmos aí com o destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual hoje riquíssima, vamos dar entrada aí no kickoff do nosso querido Renan. Renan, qual é o seu kickoff de hoje? Kickoff de hoje é sobre uma notícia que saiu essa semana sobre a volta dos públicos nos estádios brasileiros. Uma volta muito precoce, porque todos os dias a gente tem aí mais de 100 casos novos da doença e tem estados que querem voltar a 30% de público nos estádios. Isso é uma irresponsabilidade que eu nunca vi igual, porque se você for pensar, a Alemanha voltou agora com o público e ainda assim não se tem a certeza de até quando vai ter o público, porque na Supercopa da Alemanha, que vai ser disputada dia 30, não terá presença de nenhum torcedor, será de portões fechados, porque alguns países da Europa já estão com a segunda onda do coronavírus, então já não terá. E o Brasil, que cada dia se torna pior ainda o número de casos, está querendo 30%, então é um negócio que não tem cabimento. E até só um pequeno exemplo, né? A gente teve aí o jogo do Dortmund no sábado, que teve a presença de público. Foram cerca de 9.500 pessoas que estiveram presentes.
se a gente for pensar, é um número que, para quem tá voltando, tudo bem, mas eu fiz um pequeno levantamento, né? Só aqui em São Paulo, desses 30% que eles estão querendo liberar, o estádio do Corinthians, com os 30%, serão pelo menos 14 mil pessoas. Do São Paulo, pelo menos 20 mil pessoas. Do Palmeiras, pelo menos 13 mil pessoas. E o do Santos, que é um pouco menor, pelo menos 5 mil pessoas. Então, de todos aí, o Brasil e a Alemanha, em questões de casos, tem uma gigantesca diferença. E como que aqui no Brasil teria um público maior do que o da Alemanha, que tem a doença mais controlada que aqui? É ridículo as autoridades, o Ministério da Saúde, falar aí que tá pensando de ter dado autorização para isso, né? É complicado, né, Rei? Aí nós vemos que, na realidade, o que importa é a questão monetária, o dinheiro, porque com certeza isso deve ser pressão no sentido financeiro da coisa, pois é evidente que o futebol brasileiro não tem condições nenhuma de colocar o torcedor no estádio, pelo menos no presente momento, né? Só até completando, saiu uma notícia hoje que o governador de São Paulo disse que não vai liberar os estádios aqui. Então, dá para perceber que são só determinados times e estádios que estão pressionando para isso, mas no final das contas ninguém tá pensando em nada, né? Porque aqui no Brasil a gente vê que diversos times têm mais da metade do time de infectados. Se os jogadores que têm todo o amparo que eles têm conseguem ficar infectados, imagina 20 mil pessoas no estádio. Exatamente, né? E torcer para que essa decisão ela seja, pelo menos, possam revogar ela e que não ocorra, né, um jogo com torcedores, por mais que sejam 14 mil, né, por exemplo, no estádio do Corinthians, ou 13 mil do Palmeiras, ou até mesmo 4 mil do Santos, como você falou, 4 a 5 mil, ainda assim, muitas pessoas, eu acho que tem que se prezar, tenho convicção que tem que se prezar aí a segurança das pessoas, da população em geral. Uma pena mesmo, uma bola fora aí do nosso futebol brasileiro, mas certamente aí, se tiver alguma notícia a mais, o nosso querido Renan vai trazer para nós aí, né, nosso podcast, nossos futuros podcasts inclusive. Alguém quer colocar alguma pontuação em relação a esse assunto? Gabi, Breno? Eu queria só... Gabi? Eu só queria falar que alguns dirigentes, inclusive, que votaram a favor de liberar a torcida, né? Não vou citar nomes de times aqui para não caírem matando em cima de mim, mas agora que saiu um monte de caso de jogador no time com Covid, que é de partida aí, né? Então, só mostra o quão patético é cada dirigente do Brasil. Não tem muitos que se salvam. Só outra coisa que eu lembrei agora. Eles vão fazer uma votação para volta do público, mas sabe como que é a votação? É por vídeo chamada, porque pessoalmente é perigoso. Breno, pode comentar, Breno. É engraçado, né? Faz por vídeo, mas porque tá lá nos seus gabinetes, na sua casa, com tapete, com ar-condicionado. E, lógico, a população compra. Infelizmente, tem aquelas pessoas que vai querer comprar ideia e vai querer ir nos estádios. Você vê que no jogo da Libertadores quase não teve jogo, né? Que teve um monte de jogador e agora o presidente do time do Rio de Janeiro foi infectado. Então isso só mostra que o futebol aqui no Brasil não deveria ter voltado nem no estadual. É uma irresponsabilidade de todos, de governantes, de presidentes, enfim. A gente entende, lógico, que a economia dos clubes tem que girar, enfim, tem contas para pagar, mas também é muito pelo preço de administrações ruins, né, ao longo dos anos. E aí quem paga a conta são os próprios jogadores. Então, para mim, não deveria nem ter voltado o futebol em 2020 aqui no Brasil, né? Se tivesse que voltar, tinha que voltar em 2021, mas, né, infelizmente, a irresponsabilidade das pessoas
sobre outras pessoas é muito maior. E só para fechar essa pauta aí, né, uma observação que é importante, nesse caso nós podemos notar o quanto o jogador de futebol, no caso o jogador de futebol brasileiro, ele não tem força nos bastidores. É até bom trazer uma lembrança aqui, eu não lembro qual era o nome do projeto, mas eu lembro do jogador que estava envolvido, o Alex, né? O Alex, ele encabeçou aí praticamente ele foi líder de alguns jogadores que tentaram criar um sindicato. Com o Breno? O Paulo André. E o Paulo André também, exatamente, para tentar aí lutar pelos direitos do jogador, né? Não somente da primeira divisão, como da segunda, da terceira e assim sucessivamente. Mas para vocês notarem como é forte o bastidor, no caso dos diretores de futebol, até mesmo da influência da própria TV, praticamente ficou no ostracismo, tudo que o Alex e o Paulo André tentaram construir. E lembrando que, assim, nós falamos de jogador de primeira divisão, mas a realidade do futebol em si não é somente os jogadores da primeira divisão, é sim jogador da segunda, da terceira divisão, que ganha talvez até menos que um salário mínimo às vezes. Então a realidade, muitas pessoas pensam que é o jogador de alto patamar, né? Alexandre Pato, o Everton do Palmeiras, o Cássio do Corinthians, assim, né? Outros jogadores, o Gabigol, mas não, a realidade do futebol, de fato, são jogadores de outras divisões, esses sofrem bastante. E aí um cara desse fica doente, ele vai ter complicações financeiras, vai ter outros tipos de complicação também. Então o negócio é bem grave mesmo. Só para fechar também, eu como no lugar de um dos dirigentes de times europeus que tem jogadores convocados para as seleções aqui do nosso lado, né, América do Sul, eu ficaria bem preocupado, porque a gente sabe que como estão as coisas daqui, né? Então, também, eu como dirigente ficaria bem preocupado. Eu vetaria um jogador meu. Se fosse convocado aqui, né, como teve os jogadores lá, eu vetaria, eu não deixaria vir pro Brasil, não. Ou pra Argentina, eu não deixaria. Mas com certeza teremos capítulos em relação a isso, né? Com certeza daqui a pouco vai ter algum clube europeu reivindicando na questão de segurança. É só aguardar que vai acontecer. Mas, né? Kickoff bem pertinente do Renan aí, né? Até parabenizo ele pela pauta levantada. É muito legal ter esse tipo de debate. Até para você que está nos ouvindo aí poder ter sua opinião, poder formar sua opinião também. Deixar seu comentário aí, caso seja sua vontade, né, quando publicarmos esse podcast nas nossas redes sociais. E dando continuidade aqui, vamos degustar o prato principal, e não poderia ser diferente, Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, né? Nosso amado aurinegro, né? Nosso amado Borussia Dortmund venceu a primeira batalha aí na Bundesliga, e eu quero saber primeiramente do Renan, né? Depois do Gabi, do Breno, mas primeiramente do Renan, o que você sentiu dessa partida? Gostou da partida? Gostou do que viu, Renan? E é claro, sempre ligado aí ao seu destaque inicial, que é vitórias mascaram erros do Favre. Qual erro que você enxergou do Favre nessa partida, Renan? Manda pra nós aí. Olha, não vou falar que eu não gostei da partida, até porque o time ganhou, então, querendo ou não, isso é importante, né? 3 pontos, primeira vitória no campeonato. O Favre, ele colocou, se eu não me engano, foi a mesma escalação da Pokal. Só que logo no começo, né, a gente deu o azar de perder o Hazard ali com uma contusão na coxa, que inclusive vai ficar até afastado, né, algumas semanas. O Dortmund não informou o tempo certo que ele vai ficar afastado, mas vai, por conta dessa lesão na coxa, né? Eu diria até que é uma perca significável pra gente, principalmente porque a gente... Dizem que o Guerreiro volta na próxima rodada, só que não tem a certeza. Então são 2 jogadores ali que pro Favre são da mesma posição, né? Porque ambos estão jogando na mesma posição. Então vamos ver o que ele vai aprontar se o Guerreiro não voltar. Mas voltando a falar do jogo, né? Foi um jogo meio fraco. O Dortmund em alguns momentos esqueceu do jogo. Parecia que, como a gente vem falando aqui, era a temporada passada, que a gente não precisa gravar o podcast, que é a mesma coisa. O time conseguiu, né, fazer os gols. A gente sabe que o Gladbach é um time que sempre leva azar
Porém, no começo do jogo, quem criou a primeira chance foram eles. E depois o Dortmund conseguiu construir a vitória, mas não era um time igual o que a gente viu na Pokal. Tudo bem que, igual a gente falou também, a Pokal era um time muito mais fraco, era um time que não deu trabalho nenhum, ainda jogou com um a menos. Então, essa partida contra o Gladbach, o Dortmund teve mais trabalho, porém mostrou um futebol igual ao da temporada passada. A defesa ainda não foi testada, porque o Gladbach não levou tanto perigo assim, até porque eles também tinham muitos desfalques, né? E o Dortmund foi construindo ao longo do jogo, né, o resultado. Mas é um resultado que, mais uma vez, mascara a falta de pensamento do Favre. Ele não muda o time taticamente. Ele pode... se o Dortmund ganhar todos os jogos, ele vai manter aquela escalação. Ele não vai tentar nada diferente. Não importa se o gol vai sair no primeiro tempo ou vai sair aos 90 minutos. Ele vai ser a mesma tática. Ele não tem uma opção. Então, isso mascara. Por isso que ele tá aí, na terceira temporada, com um dirigente falando que o desempenho dele é bom. Porque ele consegue algumas vitórias e isso vai mascarando a falta de opções que ele tem no trabalho dele. Tanto é que nesse jogo, principalmente no segundo tempo, ele não substituía ninguém. A gente tem 5 substituições. Ele morreu abraçado com uma e não colocou ninguém. Tinha o Reinier no banco, o Reus entrou tarde, o Reus podia voltar já no intervalo, que eu tenho certeza que o Reus está querendo o jogo, então ele ia mudar muito a partida voltando ali no segundo tempo. Mas não, parece que para ele tá bom do jeito que tá. Ele não, parece que ele tem medo. Não dá para entender. E tudo isso fica mascarado pela vitória, porque se lá na frente você chegar para alguém que não acompanhou nenhum jogo do Dortmund, mas o Dortmund for vamos igual temporada passada, ficou em segundo, a pessoa vai falar: mas ele ficou em segundo. O primeiro era o Bayern de Munique. Mas a gente que acompanha, a gente vê que dava para ser campeão, que dava, mas não foi. Por quê? Porque o Favre não tem opção tática, não tem um raciocínio em um alerta vermelho durante a partida. Parece que para ele é sempre a mesma coisa. Eu sei fazer isso aqui. É aquela coisa de tipo, você tá na empresa, chegou, sentou, fez aquilo lá que te mandaram e acabou. Você não traz algo novo, falta isso pra ele. E chega no fim do campeonato, a segunda colocação tá lá, Dortmund. Então, mascarou mais uma vez a péssima temporada que ele fez, porque vitória mascara, né? Você pode jogar mal o jogo inteiro. Se você fizer 1-0 e ganhar, daqui uma semana quem não acompanha o campeonato vai falar: tá bom, ele ganhou. O importante é isso. Mas a gente que tá aí há 2 temporadas com o Favre indo pra terceira, não dá não. Pelo jogo de sábado, o time foi bem em alguns momentos. Destaque até pro Haaland, né, que buscou os gols dele. Pro Sancho também, que percebeu que o Haaland precisava marcar esse gol, né? Porque no primeiro jogo da Pokal ele não conseguiu, e na hora lá do pênalti, o Sancho foi e deixou o Haaland bater. Foi até eu achei uma atitude legal dele. E também destacar também o Sancho, né? Que no terceiro gol ele puxou um contra-ataque lá da nossa área. Saiu correndo que ninguém segurou ele. E o Haaland também, que o Haaland saiu de trás dele em determinado momento, estava até à frente dele na corrida. Então, são 2 pontos bons, mas a gente tem aí o mesmo ponto negativo de 2 temporadas, né? Que é quem tá no banco, que não tem nenhuma novidade para apresentar pra gente. Então, próximo jogo é contra o Augsburg. Acredito que a defesa ainda não será testada como deve. Posso estar enganado, posso. Mas acredito que ainda não vai testar a nossa defesa como se deve, né?
Perfeito, Renan. Só uma observação, acho que talvez a palavra mais adequada no momento em relação ao Favre, que tudo que você falou, é que falta mais o instinto de vencedor nele. Ele não tem essa pegada de vencedor, ele é um cara que fica acomodado. Acho que esse é o sentido, né, Renan? Sim, e ele tem 5 substituições. Ele pode fazer algumas ali no começo do segundo tempo, já que ele não quer mudar no primeiro, porque se no primeiro tempo ele vê que ele fez cagada lá antes de começar, que não tá dando certo o jogo, muda o time. Aí ele volta pro segundo tempo com alguma alteração, já que ele não quer usar todas, e depois ele tem mais ainda sobrando. São 5 substituições que ele tem. Ele morreu abraçado com uma nesse jogo. E tinha o Reinier no banco. Perfeito. Rei, só para concluir aqui, para você o melhor em campo foi o Haaland? Haaland, com menção ao Sancho também. Beleza. Bom, agora eu vou tocar a bola pro nosso querido Baby Gabi, né? Nosso querido Gabriel Vargas. Gabi, a sua leitura da partida, ela vai mais ou menos de encontro com o que o Renan falou? Você também enxergou as mesmas deficiências que nós tínhamos na temporada passada? Conseguiu ver alguma qualidade? Né? Vencemos a partida, acredito que jogamos bem, é verdade. E dentro do seu destaque inicial aí que você cita o Haalandinho aí, né? Haalandinho que fez 2 gols. Manda ver aí, Gabi. Olha, vai de encontro, mas um pouco menos corneta. Não tenho tantas críticas assim. Acho que durante o primeiro tempo eu tava bem preocupado até um certo momento, porque o time não tava conseguindo criar muito, e quando criava não era com muito perigo. Foi assim, na verdade, durante o jogo inteiro, né? Até porque acabou 10 finalizações a 8, então acredito que o placar não mostre muito uma dominância, assim. Os dados não mostram uma dominância tão grande, diferente do placar. Mas no segundo tempo, parece que o time encaixou um pouquinho melhor, conseguiu chegar um pouco mais na área, dominar um pouco mais o jogo. Essa substituição aí, que o Favre morreu na mão, acredito que não foi um problema. Foi irrelevante, teria sido bom se fizesse, ia dar um tempo de rodagem talvez para o Reinier ou para qualquer outro jogador, o Wolf, que voltou agora para o Borussia, mas não senti falta dela. Achei que ele mexeu bem durante o jogo, tirou o Bellingham uma hora, colocou o Delaney. Achei diferente, né? A volta do Pazlak aí pro time, quando o Hazard saiu machucado, o Pazlak voltou. É estranho ver ele no time de novo, mas jogou bem, fez uma partida ok, não foi nada uau, mas fez uma partida ok. Gostei do time e acho que tem muito a melhorar se quiser bater com os de frente, mas com certeza o Borussia Mönchengladbach é um time que vai brigar pelas primeiras posições, então lá pra frente essa vitória aí vai contar bastante. Sobre o Haalandinho, o que eu queria falar é que eu sinto que ele é um dos jogadores mais esforçados que tem nesse time, né? Ele pode até não ter mais qualidade técnica do que o Sancho ou algo do tipo, mas ele é muito esforçado. Eu gosto muito de ver esse menino jogar. Se ele puder ficar no Borussia mais uns 2, 3 anos, acho difícil de acontecer, mas se acontecer, vai ser ótimo. É um baita camisa 9. A gente até tava com medo, né, no grupo do Borussia Dortmund lá, falando que a maldição da camisa 9, que sempre dava errado, mas acho que ela caiu em boas mãos, né? Tem tudo para dar muito certo, e acho que essa temporada aí o Haaland tem tudo para disparar e quem sabe levar até o título da artilharia. Mas em suma é isso. Achei um jogo estranho no primeiro tempo, que se acertou no segundo e no final acabou tudo bem. Então não tenho tantas críticas a fazer pro Favre. Óbvio que, enfim, uma coisa ou outra que eu mudaria na escalação inicial ali. Não entendi muito bem o porquê do Brandt entrar tão tarde, sendo que ele não estava lesionado, até onde eu lembro. Mas em geral foi um bom jogo. Legal, Gabi. Gabi, pra você quem foi o melhor em campo mesmo? Melhor em campo, Haaland. Perfeito. Deixa eu só
fazer uma análise sobre você, Joel, que você criticou o Burke, falou que queria ele machucado por mais tempo e ele salvou a gente. Mas infelizmente eu nunca vou mudar minha opinião sobre o Burke. Assim, o goleiro é cargo de confiança, né? E o Burke não teria esse cargo de confiança comigo, não. Assim, mas não quero zicar ele. Eu espero que ele pegue tudo. Nossa, eu espero que ele seja o melhor goleiro do mundo, afinal, nosso goleiro, né? Mas, sei lá, né? O mais bonito já é. Não podemos negar. É verdade, né? Apesar que dizem que o Alisson é o goleiro mais bonito, mas eu acredito que é o Burke. O Burke tem uma beleza mais natural aí. Enfim, né? Olha aqui, o nosso podcast analisando a beleza alheia, né? Você vê o nosso podcast é muito difícil. Agora, dando continuidade aqui, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Breno. Breno, como é que foi sua leitura sobre a partida, né? Sobre o confronto do nosso amado Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach? E bem observado aí, que o Paslak acabou jogando, até o Gabi colocou aí, falou que estranho ver o Paslak jogando novamente. Eu também achei bem estranho também, parecia tipo, sei lá, um déjà vu, não sei. Mas embora o Paslak não seja nossa base, hoje não é, mas foi um jogador que veio de lá. Então eu quero saber a sua leitura sobre a partida, quem foi o melhor jogador em campo para você, ligando aí com seu destaque inicial, que é cadê a base? Manda ver, Breno. Com qual eu posso começar primeiro? Se quiser, agora só camisa 10. Se você quiser, a jogada que você quiser fazer, você manda ver. Vamos lá, vamos falar do jogo. Eu acho que não gostei muito do jogo. Eu acho que se você pegar alguns números, pode falar, mas foi um jogo bem jogado, 10 chutes e tal. Nossa, deve ter sido bastante movimentado, né? Os 10 chutes ele mascara muito, né? Não foram 10 chutes exatos pro gol. Então, tipo, e demorou 20 e poucos minutos, né? A primeira grande chance do Borussia foi aos 25, um pouquinho antes do gol, né? E até entrando na linha do nosso querido Gabi Vargas, nosso baby, talvez lógico que o Haaland fez os 2 gols, fez os gols e tal, mas eu acredito que se o Burke não fizesse aquela defesa com o pé e depois com os dedos, eu acho que o jogo seria totalmente outro. Então eu acho que eu colocaria o Burke como o melhor do jogo, se lógico, estamos aqui em opiniões diferentes. Eu acho que o Flávio ele não usa direito o time, os jogadores, o elenco que ele tem, né? Isso é muito visível. Você deixa o Brand no banco. Lógico que o Jude ele tá mostrando bom futebol, tanto que o primeiro gol nasce na jogada dele, né? Pelo lado direito. Então, mas assim, ele usa poucas substituições ou quando praticamente necessárias. Ele tem medo de mudar a formação, tem medo de mudar algumas coisas. Parece que ele é um cara meio acomodado, assim, no esquema tático dele. É 3-4-3 e não sai de lá nunca. E tem alguns jogadores que com ele não joga de titular, como é o Brandt. Eu acho meio estranho, né? Concordo com o Gabi. Então, o jogo, para mim, tecnicamente foi abaixo do que o Borussia pode apresentar. Eu acho que pode render mais. Eu acho que pode treinar um pouquinho mais chutes a gol também, que eu acho que também está precisando. Mas isso já é de 2-3 anos para trás, né? Já não é só nesse ano. A gente já vem falando isso há muito tempo. E quer que eu linke agora com o tema? Pode ser, eu fiquei curioso exatamente por causa do tema, né? Traz muita, né? Bem pertinente, né? A questão da cadê a base. Quero saber que, se você, na sua opinião, faltou um jogador ali da base para complementar o elenco, se faltou algum... o Favre usar essa última substituição, por exemplo, para dar uma carga, né? De jogo para algum jogador vendo a nossa base. Manda ver aí, Breno. Como eu coloquei na segunda-feira, né? Cadê a base? Quando você coloca que um treinador não conhece, fica muito visível que ele não gosta dos garotos, né? Ou não quer ter um papo com
né? Porque um trabalho, um sistema de trabalho, não é só o profissional, você tem conversas com as categorias, né, de baixo. Lógico, eu não estou falando do sub-13, sub-14, mas sim, do sub-18, sub-17, você já vê jogadores que podem ter potencial, né? Como você falou, ele é muito inchado em certos setores. Você vê no lado esquerdo, a gente pode não ter o Guerreiro, a gente já não tem o Hazard, e a gente não sabe se vai ter o Nico. Poxa, e o zagueiro ali? E um lateral esquerdo da base? Será que não tem nenhum bom, que pode pelo menos, não vou falar que ele vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo, mas assim, que tenha potencial para vestir a camisa, né? Eu linkei muito com o Palmeiras, né? Que eu vi uma reportagem que quando o Vanderlei voltou para o Palmeiras, desculpa estar falando de clube brasileiro, mas assim, só para dar uma comparação, ele já foi assistir os jogos da categoria de base e já subiu o Menino, o Veron, o Patrick de Paula. Pode dar errado? Pode dar errado, faz parte. O garoto às vezes pode se perder, enfim. Mas ele trouxe os garotos, ele deu uma oportunidade. E eles se mostraram muito bem no Campeonato Paulista. Quando você não tem uma interação com o trabalho da base, você fica à mercê só de contratações caras. E quando não tem contratações caras ou não, você fica prejudicado. Porque a gente também está sem o Zagadou, que também pode, sei lá, jogar de lateral esquerdo, mas é um cara que joga pela lateral, joga pela esquerda. Então você fica muito desequilibrado, porque o Borussia, lógico, não tem o grande potencial financeiro do Bayern, mas assim, você pode ver na base jogadores que têm potenciais, querendo ou não, de jogar no Borussia, ou de repente, sei lá, daqui 10 anos o cara não vingar, mas você dá oportunidade. Quantos meninos já são 3 anos com o Flávio? Já são 3 anos que... Cadê os meninos? Cadê a base? Cadê essa interação? Quando eu bato na tecla. Quando um treinador fala que não conhece, algo está muito errado. É preciso corrigir isso a tempo. Perfeita colocação, Breno. Inclusive, a alusão feita ao Luxemburgo, ela é interessante, porque normalmente um treinador experiente ele sempre vai buscar ali na base alguma opção ou revelar algum jogador. E de fato, hoje sentimos falta atualmente no Borussia Dortmund, mas acredito que ainda dê para corrigir isso. Temos alguns nomes interessantes aí que já estão inscritos na Bundesliga, inclusive alguns nomes já colocamos lá no nosso Instagram. E vamos ver o que o Fábio vai fazer com essas peças. Eu tirei como base do Transfer Market, né? Se você for ver, só o Pasalic e o Tobias Ruschel, né? Não sei falar o nome dele direito. Que são propriamente da base. Você vê o Sancho, que é um garoto, mas algum outro garoto que não veio propriamente da base, veio de outros lugares. Fica a esperança em relação ao Moukoko, né? Pra ver se ele pode também jogar pelo Dortmund, né? Apesar que ele não atingiu a idade ainda, salvo engano. Só em novembro, só. Então, a gente tá torcendo para chegar logo em novembro. E isso não poderia acontecer. Não ficar torcendo para chegar logo uma data para poder subir. Essa é onde eu bato nessa tecla. Apesar que novembro já tá aí, né, galera? Estamos no mês 9 aí, mês 11 já tá chegando. E, bom, linkando com tudo que vocês falaram sobre a partida, eu sempre pego um pouquinho de cada um para formar, né, para também expor minha opinião, porque sempre tem um pouco de cada um aí. Concordo com o Renan na questão da substituição do Fábio. Eu acho que se você pode dar rodagem para um jogador, você tem que dar. Seria muito legal o Renier ter estreado numa partida já decidida, estava 3-0, partida decidida, porque o Gladbach não oferecia perigo ao nosso Borussia Dortmund, não oferecia nenhum perigo. Inclusive, acho que o melhor jogador do Gladbach, na minha opinião, foi o lateral direito, o Leiner, que inclusive já foi o fique de olho, né, do nosso Instagram. O Zaccaria, que foi o nosso fique de olho, ele não jogou, né, acabou não jogando, para nossa felicidade, né, porque é um jogador bem duro, né, um jogador bem eficiente aí no meio campo. Mas chama atenção também para a questão tática em relação ao posicionamento de um jogador, que é o Jude Bellingham,
que normalmente, pelo que eu conheço dele, pelo pouquíssimo que eu conheço dele, pelo raso conhecimento que eu tenho do futebol dele, ele é um jogador que joga mais pelo lado. E nessa partida ele jogou mais centralizado, inclusive eu achei que o futebol dele foi um pouco ofuscado em relação a isso, embora tenha dado uma assistência. Ele deu uma assistência, ok, foi no lance ali mais ou menos isolado, mas eu acredito que ele seja mais eficiente jogando pelos lados, e pelos lados nós temos um elenco também já inchado nesse quesito. Queria destacar também o Munier, achei que ele foi um jogador que teve, assim, deu bastante segurança lá atrás, mostrou para que veio, um jogador de pegada, e posso sofrer críticas no futuro, vocês podem até cobrar aí, mas eu gostei da atuação do Akanji. Por que não uma redenção do Akanji essa temporada? Seria muito bom se o Akanji voltasse a jogar aquele futebol que ele jogou na primeira temporada no Borussia Dortmund, antes de lesionar. Seria interessante, muito embora, como destacado por todos vocês aqui, né, nossos queridos integrantes da mesa virtual, o Gladbach não ofereceu grande perigo. E, na minha opinião, aí fico com o Renan, fico com o Gabi também, o melhor em campo. Ficou por conta do nosso querido Haalandinho aí, marcando 2 gols. Destaque para o segundo gol, onde ele deu uma disparada ali como velocista, ali parecendo o Usain Bolt. Foi um golaço, na minha opinião, pela construção da jogada. E agora eu quero uma opinião de vocês todos aí, em relação à transmissão. Né? Foi a primeira vez que nós assistimos a Bundesliga pelo aplicativo OneFootball, e eu queria a avaliação de vocês aí, o que se sentiram dessa transmissão, se gostaram, se não gostaram. Um bate-bola aqui bem rapidinho. Renan, você gostou? Gostei, muito boa, não, nenhum momento travou, só aquele pequeno delayzinho, mas pouca coisa, né? Normal. Boa, Gabi? Gostei bastante da transmissão, achei bem legal mesmo. Se a partir do momento que a OneFootball implementar a opção de espelhar o celular na TV, acho que pode ser uma opção até melhor do que ficar pagando para ouvir os caras da Fox Sports, com todo respeito. Perfeito. E pra você, Breno, gostou? Eu gostei. Pra mim também não caiu, foi bom. Só que pra mim foi, não sei pra vocês, mas pra mim, algumas pessoas falaram que teve outras narrações, né? Pra mim foi inglês ou alemão, sei lá, acho que foi inglês. Pra mim foi narração estrangeira, não foi meio que de Portugal, alguma coisa assim. As narrações, as primeiras rodadas, o OneFootball falou que vão ser em inglês até eles montarem a equipe mesmo de narradores brasileiros. Perfeito. Bom, eu não senti nenhuma falta em relação a uma narração, porque eu gosto de assistir o jogo no mudo, porque às vezes, não, assim, eu confesso que é emocionante ter um narrador bom, pô, você pega o Galvão Bueno narrando uma Copa do Mundo, quando o Brasil foi pentacampeão, dá aquela emoção, mas muitas vezes o narrador e o comentarista acabam influenciando a nossa forma de ver a partida. Então, quando você coloca no mudo, a leitura é sua, somente sua. Então, você acaba nem passando nervoso também com as besteiras que um comentarista, porventura, falha aí. E sabemos que tem ótimos profissionais, mas também tem profissional que não é muito bom, né? Então, o cara fala umas besteirinhas ali. Mas também estou com vocês, gostei bastante aí da transmissão no OneFootball. Só faço uma ressalva porque, assim, eu fico meio perdido no tempo. Eu não sei qual a diferença do delay, né? Se na TV seria mais próximo do ao vivo ali que está acontecendo em campo, ou se pelo aplicativo tem algum delayzinho, mas até então, fora isso, foi perfeito. Rodou lisinho. E agora, ainda ligado aqui com a Bundesliga, vamos para a sessão de palpites, inclusive para o nosso bolão, né? O Leandro hoje não está presente no nosso podcast, inclusive manda um salve pro Leandro, mas depois ele deixa aí o palpite dele. E eu quero saber o palpite de vocês em relação à nossa próxima partida, que vai ser contra o Augsburg, fora de casa. Renan, qual é o seu palpite aí para essa partida? 2-0 Dortmund, Haaland e Sancho. Perfeito. Deixa eu anotar aqui. Gabi. Difícil esse jogo. Eu tô entre dois resultados. Vai ser 2-1. Quem vai fazer o gol? Haaland e Haaland. Quem vai fazer os gols vai ser Haaland? Os dois do Haaland? 2 do Haaland. Perfeito. E você, Breno? Vai ser 2-0. Eu acho que vai ser um gol do Haaland e uma surpresa, hein? Eu acho que vai ter gol do Jude. Legal. Bom, eu vou repetir o placar, hein? Eu vou de 3-0. 3-0, hat-trick do Haaland. Bom, de fato é uma partida aí que
Essa é a partida, um termômetro essa partida, porque normalmente a nossa complicação são com times da parte de baixo da tabela e fora de casa. Então vamos ver como é que o nosso Borussia Dortmund irá reagir, né? E só para fazer só para destacar aqui, só para fazer uma ressalva, na verdade, algo que me incomodou na partida, de fato, contra o Gladbach, foi muito essa troca de passe, sem objetividade e sem finalização para o gol. Isso é algo que incomoda, mas como já disseram aqui, isso é algo que já vem de 3 temporadas, não é de agora. Então, de fato, não tem muito o que fazer. É esperar que o Fábio possa arrumar aí esse conceito tático dele, mas até então é ser muito otimista para isso, né? Podemos seguir? De boa? Segue. Beleza. Então agora nós vamos entrar aqui no nosso quadro Duelo de Lendas, né? E hoje o Duelo de Lendas é de 2 matadores do futebol mundial, já aposentados, né? Até por isso são lendas. Um é argentino, outro é francês. O argentino, ele fez uma ótima carreira pelo Parma na Itália, pela Lazio, pela Internazionale e também jogou pelo Chelsea. Jogou pelo Milan também, salvo engano, foi campeão da Champions lá, salvo engano. Trata-se de Hernan Crespo. E Hernan Crespo vai duelar hoje contra um jogador que vestiu a camisa da Juventus, da Itália, fez carreira lá. Sua especialidade é gol de cabeça, um exímio finalizador e campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo pela França. David Trezeguet. Duelo de lendas, Renan. Crespo ou Trezeguet? Com quem você fica? Crespo. Um voto pro Crespo. E você, Gabi? Gabi, eu sei que esses 2 matadores não são da sua época, mas certamente você ouviu histórias e até vídeos sobre esses 2 jogadores. Em quem você vota, Gabi? Com certeza já ouvi falar e vi também. Eu vou de Crespo. 2-0 pro Crespo, olha só, hein? Será que é o carisma do argentino conquistando aqui os votos? Pode ser, hein? Que o Crespo ele tem bastante carisma. E Breno, e pra você? Bem difícil, hein? Bem difícil, mas eu vou também de Crespo também. Boa. Bom, eu vou votar no Crespo também. Eu prefiro... O Trezeguet, assim, ele era um exímio cabeceador. Ele é um exímio jogador de última finalização, da última execução ali. Bateu na bola, um gol. O Crespo, na minha opinião, era mais completo, era um jogador mais irreverente, tinha mais, como diria o Sorin, que trabalhou na ESPN, que foi uma lenda também no Cruzeiro, tem mais fantasia. O Crespo tem mais fantasia, né? Então eu voto no Crespo. Esse duelo de lendas aí, que foi um duelo, talvez não seja um duelo a nível de Totti contra Del Piero, Lampa contra Gerrard, mas são 2 jogadores que fizeram história, e é muito interessante trazer esses jogadores que certamente muitos de vocês que estão nos ouvindo não devem lembrar, mas aqui nós fazemos questão de trazer para o nosso podcast. Bom, e agora nós vamos aqui para o nosso quadro aqui. Bom, eu vou deixar esse aqui para mais tarde ou deixo para agora? Vou deixar para mais tarde, vai. Vamos para o nosso Giro pelo Mundo. Giro pelo Mundo aí que trazemos destaque do futebol mundial, no esporte em geral, mas damos prioridade para o futebol. Então eu quero saber do Giro do Mundo do Renan. Renan, qual é o seu destaque aí do Giro? O meu destaque hoje do Giro vai para os principais campeonatos, né, que a gente tem aqui na Europa, que praticamente todos eles têm transmissões agora, né? O Dortmund vai ter a transmissão via aplicativo, aí a gente tem também a transmissão da Premier League via Grupo Disney e via DAZN, né? Tem também a La Liga, que é pelo Grupo Disney. Tem o italiano, que é na Band, e o Sport TV também comprou, né? Tem o português, que também é do Grupo Disney. Só o campeonato francês, que, se eu não me engano, não tem a transmissão. Mas é interessante pensar que praticamente todas as principais ligas agora estão disponíveis para a gente assistir, né? Porque como a gente tem a maioria tem um pacote de TV a cabo, a gente tem acesso a todos esses canais, né? E tem o OneFootball, que é só baixar no celular e assistir de graça. Então é interessante, porque na volta aí da pandemia, a gente não teve a transmissão do campeonato italiano. E se
quem gosta de futebol, lógico que quer ver um duelo de Cristiano Ronaldo versus Ibrahimovic, ainda mais como foi na temporada passada, né? E não teve transmissão no Brasil, então é interessante isso da gente poder acompanhar agora praticamente todos os campeonatos, né? Eu, particularmente, não ligo de não ter o francês, porque é um dos poucos campeonatos que não me atrai em nada. Mas é interessante isso das principais ligas cada vez mais perto, né, do público. Legal, né, Renan? Inclusive, isso não tem monopólio de uma emissora somente, ou de um grupo somente com uma liga importante. É interessante que vamos ter aí várias opções. E trazendo aí que você falou sobre a Liga Francesa, isso mostra nas entrelinhas também que, digamos assim, que até mesmo no Brasil não tem muita gente interessada em ver o tal do, com todo respeito, Neymar jogar, né? Então, às vezes a própria mídia já não tá bancando tanto o craque brasileiro. É interessante isso, porque a emissora brasileira vai interessar passar o PSG, né? É a única atração, acredito, ali em termos de estrelas, jogadores midiáticos que jogam no PSG. No Lyon, o time de base. O Marseille também, um time que vem construir mais com a base. Então, também, na minha visão, como torcedor né, como fã do esporte, o francês não faz falta. É claro que o torcedor do PSG vai fazer muita falta, mas daí todo torcedor dá seu jeito. Só aproveitando aí que você deu a entrada aí do Neymar, todo mundo falava que seria o melhor do mundo, mas hoje foi descartado, né? Ele não ficou nem no top 3 de melhores da Europa. Pô, Renan, já aproveita e já traz aí quem foi o top 3 aí da Europa aí, que foi do mundo, né? O top 3 foi o Lewandowski, Kevin De Bruyne e Manuel Neuer. Ô, louco, não. Aí sim. Eu, sinceramente, pra vocês verem, minha surpresa aqui, genuína aqui, porque eu não tinha visto essa notícia. Mas o Lewandowski já era meu óbvio. O De Bruyne também. O De Bruyne pela temporada que fez no Síria, inclusive, aí temos uma amiga que é muito fã do De Bruyne, deve estar feliz pra caramba nesse momento aí. Interessante, Rê. E agora, dando continuidade pelo nosso giro pelo mundo, né? Já com esse destaque aí do Renan aí, né? Deu esse extra aí, né? Que o Neymar nem dos 3 apareceu e, convenhamos, justíssimo, né? Não dá pra colocar um cara que jogou metade da temporada como o terceiro melhor do mundo. E que pipocou nas finais, enfim. Mas dando continuidade aí, vamos com o Gabi. Gabi, giro pelo mundo aí, o que você traz pra nós aí? Antes de dar minha notícia, eu queria só complementar um negócio que o Renan falou. Ele falou do prêmio de melhor do mundo. Eu achei muito interessante que nessa temporada os 3, né, que estão concorrendo ao título de melhor técnico do mundo, os 3 são alemães, né? É o Klopp, o Nagelsmann e o Hans Flick do Bayern. É bem legal isso porque mostra uma certa dominância, né, do país, né? É verdade. Inclusive a escola alemã, ela é muito poderosa nesse sentido, né? No sentido tático, no sentido técnico. E não seria exagero dizer que hoje os melhores treinadores do mundo hoje são alemães, né? Não seria exagero nenhum. E o meu destaque do giro pelo mundo, eu queria falar um pouco do Leeds United, né? Do louco Bielsa, que finalmente retornou à Premier League. Acho que é um dos times mais legais que tem de se ver jogar, porque em uma semana eles perdem de 4-3 pro Liverpool, quase ganham do time, e no outro eles sofrem para ganhar do Fulham e ganham de 4-3 também. Então é um time muito ofensivo. Quem gosta de ver um futebol ofensivo, de ver um futebol divertido de ver, pode colocar no jogo do Leeds que vocês não vão se arrepender. Perfeito, Gabi. É gostoso de ver o Leeds. Eu assisti a estreia dele, assisti a segunda partida agora, e é um jogo de futebol na Premier League, né? Uma competição tão difícil, e o Bielsa impondo aí o seu estilo de jogo, uma liga que é bem complexa. Nós sabemos do nível competitivo altíssimo da Premier League. E agora vamos com o Breno, né? Agora eu vou passar a bola pro Breno. Breno, seu destaque pelo giro pelo mundo. Eu tinha colocado, mas eu vou mudar. Eu vou dar uma mudada porque eu vi uma notícia muito legal, assim. É uma coisa que me interessou. E aí, como vocês estavam falando do francês, o meu giro seria a Libertadores, mas eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar, já que vocês estavam falando do francês, para mim o francesão
é você acabar de almoçar, sentar no sofá e dar aquela cochilada. É o que serve para colocar o francês. Mas tem uma notícia hoje que eu acabei vendo num site, nesses youtubers, né, no Gol de Canela, que é um canal muito legal, que o fim da era Mônaco era um time que poderia dar frente aí, poderia fazer frente ao PSG, mas que está com investimentos muito abaixos. E aí ele lá explica que o dono, né, que comprou 60% lá há uns anos atrás, diminuiu o investimento procurando jogadores revelações, né, jogadores jovens e revelações do futebol, né, tanto que hoje, no ano passado, eles quase caíram e nessa temporada eles ficaram em nono, em décimo lugar. Era um time que tinha Falcão, que tinha James Rodrigues, que teve Mbappé, né? E muito disso é porque ele teve que pagar uma quantia enorme para sua ex-mulher, né? Acho que colocou 600 milhões de euros, né? É um bom dinheiro. E aí meio que ele deu uma freada no time de Mônaco. Verdade, Breno, bem lembrado isso aí, porque existia essa promessa, né, do Mônaco ser uma equipe que poderia emerger como uma das favoritas na França, muito dinheiro injetado ali, né? Vale lembrar que na temporada que eles chegaram na semifinal de Champions, eles tinham o Martial, tinha também o Mendy, que hoje joga no Manchester City, tinha o Lemar, que jogou muito bem lá também, um canhotinho muito bom, o Bakayoko, e foi para Inglaterra, não fez sucesso. Era um bom time e, bom, infelizmente para eles não acabou não rendendo. Inclusive o Falcão Garcia também era daquele time também, e sabemos que o Falcão Garcia aí já participou do nosso flop ou foda, e, salvo engano, acho que ele ganhou um flopaço lá na... E o dono, né, que comprou, disse que nos próximos anos, depois que ia se acertar as dívidas com as mulheres, disse que vai investir novamente pesado para poder reerguer o clube, que não paga imposto. É o único clube que não paga imposto. Que eu me lembre, o Mônaco é do Principado, e aí eles têm essa de não pagar imposto. Não sei se agora está pagando, mas eu lembro que numa época eu li que eles não pagavam imposto. Então eu preciso saber exatamente, porque agora eu não lembro se mantém ou tá pagando. Perfeito, Breno. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Mônaco, mas com toda sinceridade, eu não vejo carisma nenhum na equipe do Mônaco. Então, é difícil até ver carisma no campeonato francês, mas como eu falei, né, em respeito a todos os torcedores, né? Tem torcedores do PSG, do Olympique de Marseille. Aliás, o Olympique de Marseille é uma equipe que eu respeito bastante pela torcida, tem uma história também bem bonita, de muitas conquistas, e tem uma torcida muito fervorosa, lembrando bastante a nossa torcida da Muralha Amarela. Bom, e meu destaque aqui pelo Giro pelo Mundo é apenas uma pontuação somente, né? Como sabemos, Luizito Soares é um novo atacante do Atlético de Madrid. Luizito Soares mudando de áreas aí. Dizia-se que ele poderia vestir a camisa da Juventus. Era um boato bem forte, mas acabou optando pelo Atlético, e vale ressaltar lá, né, que ele vai ser comandado pelo Simeone, que já sabemos que é um técnico que, assim, é um técnico de pegada, e pelas pessoas que tentam enxergar o lado negativo do Simeone, acho ele meio louco, né? Bom, enfim. Tem o Diego Costa lá também, que também é conhecido também pela loucura, e o Soares também, que não é conhecido muito pela normalidade dele. Então é um time de pegada, como diria Simeone, um time de culhões agora, ainda mais com o Luizito Soares. Eu achei uma ótima contratação. E, nossa, o Soares no Borussia Dortmund seria maravilhoso. Não sei pra vocês, mas pra mim seria maravilhoso. Vocês aprovaram a contratação do Atlético de Madrid, Renan? Ótima contratação, né? Soares é o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, né? Então não é qualquer jogador que tá aí, né? E vai ser um jogador que, junto com o Simeone, tem tudo pra dar certo, né? Só o que você tinha dito aí dele ir pra Juventus, ele não foi pra Juventus por conta do passaporte dele, alguma coisa relacionada a isso.
e ele não ia conseguir autorização até o fim das inscrições para a Champions League. Então, por isso a Juventus desistiu da contratação. Perfeito. Ainda pegando aí o gancho aí, Renan, a Juventus, inclusive, ela contratou o Álvaro Morata. Então, acho que não foi muito bom para a Juve, não, né? O pobre Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que vai dar, né? Mas eu acho que nessa troca aí, quem se deu melhor foi o Atlético de Madrid. Com certeza. Inclusive, eu prefiro o Suárez que o Griezmann. Eu prefiro. Exato. O Griezmann, que agora com o Suárez saindo, vai poder ter a chance dele, né? Vai ter a tão sonhada chance dele. Griezmann que quase foi moeda de troca aí com... Aliás, existia um boato que ele seria uma moeda de troca em função do Neymar pro Barcelona, Griezmann indo pro PSG, mas vamos ver o que vai acontecer com a carreira do francês aí, que se eu fosse ele, não teria saído nunca do Atlético de Madrid, não para um time espanhol, até porque ele era ídolo lá no Atlético de Madrid. Eu acho que é uma grande besteira quando o jogador faz isso. Às vezes não é a melhor decisão, às vezes o dinheiro, essas ambições não é a melhor decisão. E você, Gabi, gostou dessa contratação do Atlético? Achei uma ótima contratação. O Suárez, óbvio que não vinha no seu auge, né, mas acho que no Atlético de Madrid, com o Simeone, com novos ares, ele tem tudo para voltar a jogar a bola que a gente sabe que ele joga. E achei uma ótima contratação. Uma pena para a Juventus, que ficou com o Morata. Verdade, uma pena para a Juventus que ficou com o Morata, e uma pena também para o Borussia Dortmund também, para o nosso amado Borussia Dortmund. Seria bom o Suárez no time, né, Breno? Pô, com certeza. Ia elevar o Borussia um pouco mais, né? Era uma grande contratação, né? Já que seria, entre aspas, de graça, né? Porque você não pagaria uma taxa para você comprar, né? Você daria as luvas diluídas, né, no salário, né? Mas foi uma pena que o Borussia não tenha, sei lá, tentado alguma coisa, enfim. Mas o Atlético de Madrid ganha um grande atacante. Verdade, eles ganham um grande atacante. Bom, e assim, não é que ficamos tristes com isso, né? Afinal temos o Haaland. O Haaland tá no rigor físico, tá no auge do rigor físico. Vai entrar ainda no auge como jogador de futebol. Eu espero que esse auge seja vestindo a camisa do Borussia Dortmund, é claro. Mas seria interessante aí ter um jogador de experiência, de calibre, que é o Luizito Suárez, um jogador que particularmente eu gosto bastante. Bom, dando continuidade no nosso podcast, agora vamos ao quadro que todo mundo gosta, né? É um quadro que todo mundo gosta porque normalmente nossos integrantes da mesa virtual não estão, né, com o jogador ali pensado e tudo mais, né? Me refiro ao quadro Todo Mundo Gosta, menos eu. E será que eu pensei em algum jogador? Eu pensei, mas o problema é que eu esqueci. Desta vez eu não vou conversar comigo, não. Desta vez eu vou jogar a bucha. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Girar a roleta aqui. Breno, você acabou de falar, Breno. É com você mesmo, Breno. Quem todo mundo gosta que você não gosta? Beleza. Todo mundo gosta, menos eu. Não é treinador, não é jogador, não é comentarista, enfim. O meu, todo mundo gosta, menos eu, é uma tática que, olha, tá numa modinha, é de querer sair jogando. Que não, pra mim é o chama-gol. Aconteceu na Libertadores, vai acontecer em muitos times aí. Essa saidinha ali na pequena área. Eu não gosto. Eu acho que você pode usar, tal. Mas já tá ficando muito manjado. Os jogadores já vão pressionar. Isso é óbvio. E eu não gosto muito dessa tática. Bom, eu já gosto, mas aí levantaríamos um debate, meu querido Breno, sobre o conceito de jogo de futebol, né? Mas eu acredito que, assim, tudo que é muito exagerado complica às vezes, né? Às vezes você pode dar um bicão pra frente, porque não tem como sair jogando, você opta sair jogando, perde a bola e toma o gol. Aí é o problema, né, Breno? Não, eu acho que é até legal, uma hora ou outra, você pegar o adversário desprevenido, mas só que agora todo mundo já sabe que todo mundo vai fazer isso, então aí você também não precisa de sair a bola para o meio, de sair da grande área, então vai lá, vai pressionar, como aconteceu no caso da Libertadores. Mas perfeita análise aí, perfeita leitura aí, o Breno, todo mundo gosta menos eu, trouxe algo diferente. E agora eu vou passar para o nosso querido Gabi. Gabi, quem todo mundo gosta que você não gosta aí? Todo mundo gosta menos eu. Mano, o Breno me deu uma ótima ideia falando de tática. Eu ia falar um jogador, mas mudei de ideia.
todo mundo gosta, menos eu, é o Tite. Quer explicar o porquê? Cara, eu acho que ele é o típico treinador que deu certo no Brasil porque todos os times são bem abaixo da média, não porque ele tem mérito para isso. E aí ele foi para a seleção, e aí ele chegou nas eliminatórias, ganhou de times muito inferiores, e sempre quando ele pega um time um pouco mais forte, ele tem muita dificuldade. E as convocações dele, para mim, também são extremamente estranhas. Perfeito. E para você, Renan, todo mundo gosta, menos eu? Quem você traz aí? Rogério Ceni. Rogério Ceni. Insuportável. Como jogador ou como técnico? Os dois. Olha só, hein? Renan trazendo aí um... Bom, eu também não sou muito simpático a pessoa do Rogério Ceni, mas normalmente o São Paulino é muito simpático, né? Acho que talvez seja o principal. Será que é o maior ídolo do São Paulo? Deve estar ali junto com o Tele. Acredito que sim. É, né? Pelo que o São Paulino falam, né? São 25 anos, né? 25 anos. Ele e o Tele Santana devem estar ali no mesmo nível. Ele, Tele Santana, o Raí. Raí também é um ídolo. Bom, agora é minha vez, né? Todo mundo gosta, menos eu. Caramba, tô em dúvida agora que são 2 jogadores, mas eu vou partir do menos óbvio, vai. Pogba. Não sei se o Pogba já foi colocado aqui, se foi. Chato pra caramba também. Não gosto do Pogba, prefiro volantes como o Gundogan, prefiro Kimmich como volante, prefiro o Toni Kroos. Prefiro qualquer cara menos o Pogba, acho muita marra. Na resenha do churrasco, o Pogba é bom, mas em campo não rola, não. Aquela história, naquela pedada com os amigos, com certeza ele é o primeiro a ser escolhido, né? Mas, assim, eu acho que eu enxergo... Não sei se seria falta de profissionalismo, acho que essa não é a palavra, mas às vezes eu sinto ele não tão comprometido com o jogo, relaxado, andando em campo, né? Talvez ele ache que ele é muito mais daquilo que ele é, propriamente. Então não gosto do Pogba. Muita gente gosta, sabe? Vários elogios, mas... E vale lembrar que quando o Pogba era da base do Manchester United, eu lembro que acho que foi o Hargreaves, ou em Hargreaves machucou, e aí o United estava sem volante. E o Paul Scholes tinha se aposentado. Ao invés do Ferguson colocar o Pogba para jogar, ele ligou pro Paul Scholes voltar a jogar futebol. O Paul Scholes teve que cancelar a aposentadoria para jogar no United. E aí quando o Pogba viu que aconteceu isso, aí ele falou, não, vou embora daqui. Aí foi quando ele foi para Juventus, e aí fez o sucesso lá. Aí depois o United pagou uma bala de dinheiro para trazer de volta, que eu acho uma grande burrice, mas enfim. Fica aí com o Pogba. Bom, agora virando a página, vamos para o quadro Flop ou Foda. E eu já tinha alertado aqui nossos integrantes da mesa virtual que eu faria uma surpresinha para eles, porque o quadro Flop ou Foda, normalmente eu preparo a pauta, mostro os jogadores para os caras pensarem. Os caras têm que pensar, poxa, não pode ser assim, né? Mas dessa vez não, eu vou fazer uma surpresa coincidentemente, como um goleiro está entre os 3 melhores do mundo, né, na temporada, passou agora, então esse Flop ou Foda será voltado aos goleiros, só que aos goleiros da Premier League do Big Six. Então vou começar com o Renan, né, aí na ordem Renan, Gabi e Breno, mas o goleiro que eu vou começar vai ser com o goleiro do Manchester City. Ele que é um goleiro que sai muito bem com a bola, né? Ele tem exatamente esse conceito que o Breno ama aí de sair jogando. Ele é brasileiro, também jogou no Benfica, mas hoje é no Manchester City. Ederson, Renan, Flop ou Foda? É fodinha. Gabi? Foda. Breno? Fodinha. Eu vou de fodinha também. Inclusive o Ederson parece um vizinho meu que eu tenho aqui, um salve pro Fábio. Essa aí é piada interna. Agora, o goleiro mais caro do planeta, né? Ele era Atlético Bilbao, hoje é do Chelsea e trata-se de Kepa. Renan? Pra mim é flop. Gabi? É difícil achar um goleiro que seja mais flop que ele. Breno? Sei que ele venha a ser foda, mas hoje ele é flop. Eu vou de flopão. Flopão total, não pode. O goleiro mais caro do mundo não dá. Aí, eu prefiro o Book do que ele, só pra começar. Então, já vocês viram que como o Kepa tá desvalorizado comigo. Tá bem desvalorizado. Prefiro 1000 vezes o Burke. Aliás, aqui existe esse boato, né? Do Burke jogar no Chelsea, é verdade, bem lembrado. Sim.
né? Inclusive foi até um motivo aí de muita resenha no nosso grupo no WhatsApp. Dando continuidade aqui, agora o goleiro do Liverpool, ele que jogou na Roma, titular da seleção brasileira, foi o penúltimo campeão da Champions League, Alisson. Renan. Fodinha também. Fodinha, louco. Gabi. Acho ele foda, porém, quero ressaltar aqui que qualquer goleiro bom faria o que ele fez com o Liverpool. Interessante. Breno. Fodinha. Louco. O Gabi quase mandou um fodinha também, hein? Dá pra considerar um fodinha do Gabi. Ele fez muita ressalva aí. Dá pra considerar. Vou colocar como foda. Não vou justificar também, né? Vou colocar como foda. Bom, agora o ex-goleiro do Lyon, goleiro campeão do mundo de 2018 pela seleção da França e hoje goleiro do Tottenham, né? Dos Spurs. O francês Lloris. Renan. Pra mim é flopinho. Flopinho, ô louco. Gabi. Foda até o fim da vida, foda. Ô louco. Aí, tá eu vendo? Adoro o Lloris. Eu adoro o Lloris. Mais uma entrelinha aí, Renan. O cara colocou foda. Fodão, então, né? Pô. Fodão. Super fodão, velho. Ô louco. Então, beleza. Vamos lá, Breno. Eu acho ele fodinha. Eu gostava dele, eu já comprei ele no modo carreira e tal. Eu acho ele fodinha. Olha, eu acho ele muito parecido com o vocalista do Muse, né? Do banda de rock alternativo. Mas eu vou de foda. Não, nem mais nem menos. Foda, tá bom. E agora, o espanhol, né? Que é do Atlético de Madrid. Isso, Atlético de Madrid. Hoje está no Manchester United, um goleiro bastante valorizado. Ele que por causa de 1 minuto, 2 minutos de atraso não assinou com o Real Madrid, que eu acho um papo furado isso aí, algumas temporadas atrás aí que aconteceu aí, que ele estava fechado com o Real Madrid, e aí por causa do expirou o tempo do mercado de transferência, ele permaneceu no Manchester United. Trata-se do De Gea. Alguns torcedores carinhosamente chamam ele de Geleia. Renan. Pra mim é fodinha, exatamente por isso, pelo apelido dele. Gabi. É fodinha por esse fato, né? Ele é muito bom quando ele quer. Não é um cara que você pode confiar que todo jogo ele vai ser muito bom. Breno. Fodinha. Ô louco. Eu vou de flop. Não flopinho. Apesar que o flopinho é o que diminui o cara, né? Quer dizer, deixa mais perto do foda. Então eu vou de flopinho. E olha que eu contratei ele numa liga que eu jogo, hein? Liga de FIFA que eu jogo. Mas não tinha que fazer. No jogo ele é bugado. Mas na realidade eu acho que ele flopou. Minha opinião, né? Agora, ele é alemão, né? Esse goleiro é alemão. Talvez seja o terceiro melhor goleiro da Alemanha. Talvez. O Neuer é absoluto melhor. Ter Stegen em segundo. Aí em terceiro você pode ter o Nubel ali, sei lá. Tem outros caras aí. Mas ele jogou no Bayer Leverkusen e hoje é jogador do Arsenal. É o Leno. Renan. Pra mim é um flopinho. Gabi. Ele é um fodinha, vai. Não chega a ser flop, não. Eu gosto dele. Breno? É flopinho, né? Flopinho. Acho que seria incoerente se eu coloco o De Gea como flopinho e não colocar o Leno. Acho que eu vou de flopinho também. É que o Leno não tem a grife dos grandes... A grife que tem o De Gea, por exemplo, na minha opinião. Mas eu vou de flopinho. O Leno foi o que finalizou o nosso quadro Flop ou Foda, né? Não foi tão surpresa assim, ficou fácil com a mão com açúcar falar desses 6 goleiros aí que tem muita qualidade quando querem. O De Gea é um deles, mas em um todo, né, não gosto do De Gea. Um goleiro, por exemplo, que eu gosto muito, que não tá aqui, é o Black, né, que é o Atlético de Madrid. Esse é um goleiro que eu acho foda, pra mim, é desse patamar pra cima. Bom, e estamos chegando no mais um final de podcast no Borussia Dortmund Brasil. E aquele momento das considerações finais dos nossos integrantes de mesa virtual, começando pelo Renan. Agradecer a todo mundo aí que nos ouve, nos acompanha em todas as redes sociais, agradecer a todo mundo da mesa. Bora para mais uma rodada de Bundesliga, porque a raiva com o Favre tá só começando. Já tá começando só, né, Renan? Só foi a primeira partida, tá começando agora. A gente tem muita rodada ainda. Boa. E agora vou passar a palavra para o nosso querido Gabriel Vagos, nosso
Baby Gabi. Com você, Gabi. Agradecer a todo mundo, né, por ter escutado esse podcast mais uma vez. E, bom, bora para mais uma rodada de Bundesliga e mais uma Supercopa contra o Bayern, né? Acredito que o nosso próximo programa seja depois do jogo, então é quarta que vem já. Espero que venceremos. Não, venceremos. Eu não espero nada. Eu tenho certeza que a gente vai vencer esse jogo. Boa, Gabi. Otimismo sempre, né? Inclusive, farei uma pergunta extra no final das considerações finais, mas agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Breno. Vamos lá, vamos para mais um jogo, né? Vamos torcer para o nosso Borussia, que tenhamos uma grande semana e até um próximo podcast e continuaremos torcendo por mais uma vitória e para brigar pelo título aí. Perfeito, Breno. E antes de deixar minhas considerações finais, eu quero fazer uma... Na verdade, acabou passando, né? Mas é essencial lembrar que quarta-feira, né? Próxima quarta-feira aí teremos a final da Supercopa da Alemanha, né? Na verdade, não é a final, a Supercopa já é uma final. Né? É um pleonasmo falar isso. Eu queria saber qual o palpite aí do Renan, Gabi e Breno num bate-bola rapidinho, hein? Pra você, ô Renan. 1-0 BVB. Gabi. 2-0. Breno. 2-1. Boa. Também vou de 1-0 também, vou de 1-0. E lembrando que estaremos aí no podcast de quarta-feira aí, né? Já trazendo aí, estaremos com a emoção à flor da pele. Provavelmente vamos falar bastante dessa partida. E minhas considerações finais aqui é deixar um abraço para todo mundo que nos ouviu até o presente momento. É muito legal a participação de todos, é muito legal que você deixe sua opinião no nosso campo de comentários. E deixar um forte abraço para vocês. Um abraço quente aí que tá bastante frio. E valeu!